Glória a Deus, Jesus é bom. Eu quero falar de um assunto hoje específico, né? Onde fala a figueira no meio da vinha. Talvez quando eu falo a figueira no meio da vinha, talvez não venha nada à sua cabeça, talvez você não tenha uma percepção em relação a isso, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus há de mover aqui nos próximos minutos que nós temos, para que possamos entender aquilo que o Espírito Santo de Deus deseja falar em nossos corações. Eu quero ler um texto contigo, está lá em Lucas, capítulo 13, versículo número 1 ao versículo número 9, aonde nós vemos Jesus contando uma parábola, nós vemos Jesus diante de uma situação, e aí Jesus ele narra uma parábola de final, diz assim, Lucas 13, 1, e naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes, cuidai-vos que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas. Não vos digo. Antes, se não vos arrependeres, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados dos que todos os quantos homens habitam em Jerusalém? Não. Vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E dizia esta parábola, um certo homem tinha uma figura plantada na sua vinha. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não achando. E disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos veio procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe, Senhor, deixa-te esse ano, até que eu escava e o esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Amém? Talvez você entendeu, talvez não, quero fortalecer um pouco mais. Mas esse texto fala de uma situação onde Jesus estava. E algumas pessoas procuraram ali Jesus para dizer que alguns galileus estavam sendo mortos por Pilatos. E Pilatos estava misturando o sangue dessas pessoas juntamente com os sacrifícios no qual fazia. E diante dessa situação, Jesus disse para essas pessoas no qual estava argumentando, que se eles não se arrependessem, eles também poderiam perecer. Jesus estava dizendo, assim como aqueles galileus, se vocês não se arrependerem, vocês podem perecer também. E Jesus também faz uma comparação dizendo-se que aqueles no qual os 18 que qual morreram, eles eram melhores ou piores. Ele diz, não, ninguém é melhor, ninguém é pior. É necessário se arrepender. E depois dessa situação, Jesus está tentando fazer um alinhamento entre aqueles que estavam ali, os judeus, com aqueles que tinham perecido, os galileus. Jesus tenta fazer um alinhamento que não existe mais ou menos. Jesus conta uma parábola. E aí diante dessa parábola, Jesus ilustra uma situação aonde vem o Senhor e aonde tem alguém que o serve o Senhor. E diante desses dois houve um diálogo, amém? Estão comigo até aqui? Eu acredito que conforme nós formos falando a respeito do assunto, teremos mais clareza a respeito do que o texto está dizendo para nós. E nós podemos afirmar aqui que, sabendo que o nosso Senhor Jesus Cristo, essa é uma certeza que todos nós temos, e a maior parte dos seus discípulos eram galileus, amém? Essa é a certeza que nós temos, tanto Jesus quanto seus discípulos, a maior parte dele eram galileus.
E o que estava acontecendo nessa situação no qual nós lemos? Os fariseus usavam esse evento no qual eu citei, o evento no qual foram mortos por Pilatos, para mostrar que eles eram pecadores. Os judeus estavam usando aquela situação de morte para dizer que tanto Jesus quanto seus discípulos eram pecadores, amém? E aí Jesus respondeu para eles, diante dessa acusação no qual os judeus estavam fazendo aos galileus. E Jesus diz: se não se arrependerem, se não mudarem, se a sua mente não mudar a respeito de determinado assunto, todos vocês igualmente perecerão. E Jesus utiliza uma palavra chamada igualmente, que significa que todos eles morreriam nas mãos dos romanos, amém? Então Jesus está afirmando que todos eles morreriam igualmente, que todos eles morreriam nas mãos dos romanos, se não reconhecesse Jesus como Salvador. Então Jesus começa a explanar para eles, começa a trazer clareza para ele, e o que nós sabemos, que a história nos conta, que 40 anos, depois, os romanos destruíram literalmente Jerusalém, e dispensaram todos os judeus para toda a parte do mundo. Aquilo que Jesus estava dizendo e profetizando sobre eles a respeito desse texto, acontece 40 anos depois. E a palavra que Jesus Cristo usa para essas pessoas é a palavra arrependimento. Eles vieram dizer que os galileus, os discípulos, que Jesus eram pecadores e queriam amedrontar Jesus. Jesus disse que não. Jesus disse que se eles não se arrependessem, se eles não reconhecessem, porque arrependimento significa, num contexto de metanoia, de mudança de mente, Jesus está dizendo para ele que eles deveriam mudar a mente em relação a ele, Jesus, amém? Eles vêm acusando Jesus, e no momento que eles acusam Jesus, Jesus não somente se protege, mas como Jesus se posiciona e diz: ei, se você não mudar de mente, você vai perecer igual a esse que você está querendo comparar a mim. O que Jesus estava dizendo era que eles precisavam reconhecer que eram pecadores. E somente assim eles poderiam nascer de novo. Somente quem reconhece que é pecador pode nascer de novo. E diante dessa verdade nós vemos que o nosso velho eu não pode ser melhorado, amém? Amém? O nosso velho eu não pode ser melhorado, mas o nosso novo eu não pode mais ser condenado, amém? É o que muitos não entendem até hoje, falam: ei João, não houve mudança lá, ei João, não aconteceu isso com aquela pessoa ali. Muitas pessoas me procuram e dizem: ei pá, isso aqui não está acontecendo com fulano ali. Mas a verdade do evangelho que nós temos, a certeza que nós temos baseada em Jesus Cristo, é o que o nosso velho eu não pode ser melhorado, mas o nosso novo eu não pode mais ser condenado, amém? Se você quer guardar algo para essa noite, pode guardar isso no seu coração, porque toda vez que você apontar para alguém e você achar que essa pessoa não é boa o suficiente, você vai entender que aquela pessoa não pode mais ser condenada. E diante dessa verdade, o que Jesus tem ensinado para a igreja já há anos e anos, é que todos nós em Cristo Jesus devemos parar de tentar melhorar o velho eu. Quando você nasceu de sua mãe, você nasceu para a enfermidade, talvez você não saiba disso, mas você nasceu para a enfermidade, você nasceu para a maldição, e você nasceu para o mundo que hoje está caído. Mas quando você foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito que hoje habita em você, você que acredita em Cristo Jesus, você ganhou um novo eu, que jamais poderá ser condenado. Quando nós recebemos esse novo eu, gerado pelo Espírito de Deus, nós vemos que esse novo eu não pode mais ser condenado. No fim desse mesmo capítulo de Lucas, no qual nós lemos,
o Senhor declarou, Lucas capítulo 13, versículo 34, ele diz: quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Lucas capítulo 13, versículo 34 diz a respeito de Jesus, voltado para o desejo de abraçar a todos. Entretanto, não quiseram se ficar debaixo das asas de Jesus. E o Senhor, o desejo de Jesus Cristo, é que eles aceitassem se abrigar debaixo de suas asas. Quando nós olhamos, amado, para o mundo, nós sabemos que neste mundo caído nós estamos sujeitos a enfermidades. Quando nós olhamos para o mundo, nós vemos que nesse mundo nós estamos sujeitos a essas coisas, mas Ele quer nos proteger debaixo de suas asas. É essa a vontade de Jesus Cristo para a igreja hoje, neste mundo. Nós estamos sujeitos a ataques malignos, mas ficaremos seguros se estivermos debaixo das suas asas. Quando nós olhamos para tal situação, nós vemos que existe uma comparação nesse texto. É a base da justiça própria, no qual muitas vezes nós dizemos que conhecemos a Cristo, conhecemos o Evangelho, conhecemos a Jesus, mas a base continua ali. A ideia comum é que quando alguém sofre uma morte violenta, uma morte prematura, é porque deveria ser um pecado, porque aquela pessoa deveria pecar demais, e é justamente isso que aconteceu no texto no qual nós lemos inicialmente. As pessoas vão até Jesus e diz que aquelas pessoas sofreram uma morte violenta na mão de Pilatos, e eles sofreram tal morte violenta porque eles eram pecadores, porque eles faziam coisas horríveis. E até os dias de hoje essa mesma concepção ela existe. Ela existe ao ponto de nós dizermos que aquela pessoa ali não tem jeito. Por quê? Porque ela tem um problema, porque às vezes ela comete algumas falhas, porque ela não tem certeza do que quer, porque os dias dela não têm dado muito certo. Então nós nos colocamos numa base de justiça própria. Estamos sempre procurando uma forma de parecer melhor diante dos homens.